Opa, cortou um pouquinho, já emendo ali. Aí a gente diz que essa epistasia é dominante, tá? Entretanto, se esse alelo precisar de aparecer em dose dupla, se fala em epistasia recessiva. Um exemplo bem comum de epistasia dominante é observado na cor das galinhas. O gene dominante, que é o cesão, faz com que as galinhas apresentem coloração colorida. E o gene recessivo, cesinho, determina a plumagem branca. Tá? O gene isão, né, é epistático e impede a produção de pigmento. E o alelo izinho não tem efeito inibidor. Assim sendo, se a galinha apresentar o alelo isão, ela não vai produzir plumagem colorida, independente do alelo C. Foi independente dessa forma, porque esse alelo isão, ele é epistático, ele impede que o alelo C, que é o hipostático, né, produza coloração. Então, os genótipos e fenótipos que ficariam na cor das galinhas seria, portanto, né, isão, se ela é heterozigótica ou não, né, isão tracinho, cesão tracinho, para cor branca, isão tracinho, cesinho, cesinho para cor branca, izinho, izinho, cesão, tracinho para colorida, izinho, izinho, cesinho, cesinho para cor branca. Tá? Então, esse seria o genótipo e os fenótipos dessas cores de galinha. Quando ocorre assim, ocorre uma interação que não é epistática. A gente diz que essa interação não é epistática quando ocorre essa interação de dois ou mais genes, tá? Mas nenhum alelo impede a expressão do outro. Nesse exemplo, né? Por exemplo, essa interação aí. Então, com isso a gente pode citar o exemplo dessa forma das cristas da galinha. Existem 4 tipos diferentes de crista de galinha: a rosa, a ervilha, a noz e a simples, né? Um gene dominante, esão, determina a crista da ervilha, a crista ervilha. E o gene dominante, rzão, determina a crista rosa. Quando ocorre a presença do gene esão e rzão, acontece uma interação gênica ali. E a crista muda, é uma outra característica, né, que aparece, que é a característica da crista do tipo noz, uma crista curtinha ali que parece uma noz. Tá? Se nenhum desses genes dominantes aparecer, a crista da galinha vai ser simples. Então, os genótipos e os respectivos fenótipos, né, do tipo de crista de galinha seriam, portanto, rzão, tracinho, ezinho, ezinho para crista rosa, Rzinho, Rzinho, esão, tracinho, né? Porque independente se for dominante ou recessivo, não vai fazer diferença. Para crista ervilha, Rzão, tracinho, esão, tracinho para crista noz. E Rzinho, Rzinho, ezinho, ezinho para crista simples. Acaba trazendo um pouquinho dessa interação que ocorre, né, dentro dessas características. Porque aí com isso daí a gente tem essas ações do gene epistático e hipostático, e com isso a gente tem a herança complementar. Lá na herança complementar, esses genes, né, complementares, como o próprio nome diz, eles são complementares, entende? Com isso você tem essa interação, né, que vai dar origem a esse fenótipo diferente do que deveria ser originado se cada par atuasse separadamente. Um exemplo disso, né, de uma herança complementar, é a que ocorre na flor da ervilha de cheiro também, que foi uma das características que foram estudadas por Darwin, por Mendel. As flores, elas apresentam-se na cor púrpura ou na cor branca, tá? Essa característica ela é condicionada por 2 pares de genes que são representados pelas letras Pzão e Czão.
Para que ocorra assim as flores apresentem a cor, é necessária a presença dos alelos dominantes sempre, dos dois pares de genes codominantes dessa característica, pesão e cesão. Na ausência de pelo menos um desses alelos, a flor sempre será branca. Então sempre tem que ter essa interação entre os dois, né, para que ocorra essa interação. Senão a flor vai ser sempre branca, tá? Então isso acaba se tornando essa herança complementar que é colocada, né? Então, que exemplifica essas características. Com isso, a gente tem as dominâncias incompletas ou semidominâncias, né? Que em condições heterozigóticas, sempre na forma quantitativa entre os dois homozigotos, o alelo dominante produz uma enzima funcional, porém ineficiente, de modo que a quantidade dessa enzima cause problemas, entende? Para nós, tá? Com isso, você tem essa ação enzimática que faz com que só um alelo seja codificado. Então, um alelo é capaz de produzir uma quantidade limitada de produto final. Dois alelos, eles são capazes de codificar em dobro a enzima. E isso permite que a via metabólica dela, né, elabore mais quantidade do produto. E o alelo recessivo é inoperante e não gera nada. Isso são casos de dominância incompleta. Tá? E aí as semidominâncias, você tem aquela classe intermediária, né, que também pode ser colocada como dominância incompleta, mas a parte correta é a semidominância. E a codominância, porque desde Mendel se exemplificou algumas situações dessas, tá, dentro desse meio. Então, desde dos estudos dele se tem observado numerosos casos em que ambos alelos de um locus heterozigoto acaba se expressando no fenótipo. Esses alelos dominantes, eles acabam sendo ativos e independentes, tá? Cada alelo do heterozigoto, ele condiciona a formação de uma proteína ou de uma enzima funcional, tá? Ambos os alelos, eles vão se expressar, mas o fenótipo não é intermediário. O fenótipo acaba sendo essa soma, né, ou mistura de ambos os fenótipos. E ele acaba tendo essa proporção fenotípica, né, de 1:2 para 1. Então acaba ocorrendo essas dominâncias, né? Aí nós temos o que é chamado de aditiva, que é um modo de ação relacionado às características quantitativas, tá? Então, onde cada alelo acrescenta um pouco ao fenótipo final. E isso acrescenta poder significar um valor negativo àquele genótipo. Quando se tem muitos genes envolvidos na determinação do genótipo final, então o valor aditivo de todos os alelos individualmente é quem determina o valor fenotípico final. É ele que vai acabar se inteirando desse valor total, né? E aí dentro disso a gente tem as heranças quantitativas, né, que é conhecido como poligenia, polimeria, herança aditiva, herança multifatorial. E aí são apresentados caracteres de variação contínua, que podem ter fenótipo intermediário até fenótipos extremos, tá? Então um exemplo disso é a cor da pele humana, que é um exemplo dessa colocação, tá? Que faz com que você tenha assim, a cor da pele ela é determinada sempre pela quantidade de melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele, né? Para explicar assim como ocorre essa produção de melanina, a gente tem que admitir de uma forma hipotética
que ela esteja condicionada a 2 pares de genes, representados pela letra A e pela letra B. Tá? Colocamos o seguinte: cada alelo é dominante, azão e bezão. Cada um desses alelos ele vai contribuir com o acréscimo de uma mesma quantidade de melanina. Tá? Isso são chamados de alelos acrescentadores ou alelos aditivos. Né? Já os excessivos, azinho e bezinho, não contribuem com o acréscimo de melanina ao fenótipo do indivíduo. Então, quanto maior a quantidade de alelos aditivos, mais escuro é o tom de pele, mais melanina é produzido. Então, por isso que a gente percebe diferentes tonalidades, né, dentro desse meio. O pessoal do genótipo azão, azão, bezão, bezão tem a pele preta. Tá? Os genótipos azão, azão, bezão, bezinho ou azão, azinho, bezão, bezão tem a pele escura. Os genótipos azão, azinho, bezão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho tem a pele média. Indivíduos já com azão, azinho, bezinho, bezinho ou azinho, azinho, bezão, bezinho tem a pele clara, mas é aquele pessoal que tem a pele clara que se pegar sol pode aumentar essa produção de melanina, que ficam mais escuros, né? E o pessoal que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, que tem a pele branca, que não é albina, tá? Não são albinos, tá? Então, mas frisando assim, os genes que são envolvidos na determinação da cor da pele, eles são mais do que 2, tá? A gente só usou essa situação aí para exemplificar essas caracterizações. Então, os fenótipos são mais do que os apresentados. O tom de pele também sofre essa influência ambiental, que é por essa exposição aos raios ultravioleta. Tá? A gente tem ainda a interação gênica e a pleiotropia, né, dentro desse meio, que enquanto ocorre essa interação gênica, ela ocorre pela colaboração de 2 ou mais genes para o surgimento de uma determinada característica. A pleiotropia ela atua dessa forma inversa, tá? Diversas características são condicionadas com base em um único gene. Então, um exemplo de pleiotropia é o que a gente verifica na espécie humana, né? O mesmo gene que determina a esclerótida azulada, ou seja, um afinamento, né? É uma camada opaca e densa que reveste o olho, que é popularmente chamada de o branco do olho, né? Isso permite a visualização da corenoide subjacente, que é aquela camada presente entre a esclera e a retina do olho, né? E isso causa fragilidade óssea. Então isso pode ser condicionada com base em um único gene, tá? Por isso que faz parte a minoria dentro da população, e essas interações elas ocorrem desse meio para a cor da pelagem em coelhos, por exemplo, né? Você tem os coelhos que têm diferentes cores, né? O pelo, o marrom, o agute e o branco, que são condicionados por alelos diferentes. E esses alelos diferentes trazem esse padrão de expressividade, porque aí ele tem a polialelia, né? Você sempre vai ter, quem é cesão vai ser coelho selvagem, agute, independente se for homozigoto ou heterozigótico. Quem for cezinho CH é chinchila, quem for cezinho H é Himalaia, quem for cezinho A é albino. E ele segue essa expressividade. O selvagem ou agute é maior do que o chinchila, que é maior do que o Himalaia, que é maior do que o albino. Tá? Por isso que a menor quantidade de coelhos albinos que se encontra no meio, tá? E isso ocorre assim, padrões de herança em cavalos também, pelo que é chamado gene S, tá? Ele acaba controlando a distribuição de pigmentação da cor por todo o corpo, tá? Ele controla essa presença ou ausência de manchas. O alelo é cesão, coloca essa ausência de manchas. O alelo é cisinho, a presença de manchas, tá? O cavalo malhado. E aí quando você tem cruzamentos nos quais 2 genes interagem,
eles são heterozigóticos para os alelos que modificam a cor. Então você tem todos os outros padrões para essas modificações das cores, tá? Lembrem, pessoal, de qualquer dúvida a gente esclarece na aula ao vivo, a gente dá mais uma olhada nisso daí na aula ao vivo, tá? Para esclarecer bem. Então fiquem bem, gente. Beijo, até a próxima aula.